Olá, tudo bem? Bom, é, a ideia desse vídeo é fazer uma introdução à segunda parte do curso e recapitular o que a gente viu na primeira. Eu resolvi dividir o curso em dois porque na primeira parte, que é mais introdutória e mais curta e mais simples, eu já queria passar alguns dos conceitos que, caso vocês precisem enfrentar séries de tempo na vida, o que é meio inevitável se vocês forem trabalhar com qualquer coisa ligada à economia ou previsão, vocês já sabem, já têm intuição de vários conceitos. A primeira coisa que é importante é saber assim, ó, não adianta a gente fazer regressão com séries de tempo se a regressão não for te dar nada informativo. Para qualquer coisa que a gente for fazer, né, se a gente quiser algum resultado informativo, a gente está estimando parâmetros, certo? Quando a gente faz uma regressão linear. Esses parâmetros têm que, pelo menos, te indicar, pelo menos assim, de forma moderadamente correta ou em algum sentido correta, qual é o parâmetro da população, o valor do parâmetro populacional, e a gente tem que saber definir aí algum grau de precisão, né? O quão errado o nosso parâmetro estimado é em relação ao parâmetro populacional, que é a inferência. Para a gente conseguir garantir que os parâmetros estimados por um estimador de mínimas quadradas ordinário seja não viesado, quer dizer que ele está apontando para a direção correta aí do parâmetro populacional, a gente tinha que três pressupostos tinham que ser válidos, o TS1, 2 e 3, em particular, o TS3 era bastante importante, porque ele dizia que o valor esperado do termo de erro não podia ser correlacionado com nenhuma variável explicativa em nenhum período do tempo. Era uma coisa muito, muito importante e relativamente fácil de furar. Aí, adicionais aos pressupostos 1, 2 e 3, quando colocava o pressuposto 4 e 5, e por acaso o pressuposto 5 também é bem importante, ele diz que dois termos de erro não podem ser correlacionados, em dois termos de erro em períodos diferentes, né, não podem ser correlacionados. Isso é uma coisa que a gente nunca tinha tido a preocupação em cross-section, porque em cross-section a gente não se preocupava como o termo de erro de um indivíduo afetava o outro termo de erro de outro indivíduo. Isso porque a gente supunha que tinha amostragem aleatória, então isso não era uma preocupação. Em série de tempo isso é. Frequentemente o termo de erro de um período é afetado pelo termo de erro de outro período. Muito bem. Então, se valessem os pressupostos 1 a 5, dava para mostrar que o estimador de mínimos quadrados ordinários era o melhor estimador linear não viesado, melhor no sentido de mais eficiente. E aí, colocando um sexto pressuposto, o 6, dava para mostrar que dava para fazer inferência. Quer dizer, dava para a gente calcular justamente essa precisão do parâmetro com as nossas ferramentas normais, né, que é calcular o intervalo de confiança, teste T e teste F. Muito bom. No próprio capítulo 10, a gente ainda viu algumas coisas adicionais. No caso, a gente viu formas funcionais diferentes, que é bem parecido com o que vê nos capítulos introdutórios de Econometria 1, que é forma log linear, log-log. Aí a gente viu como variáveis dummy podem ser interpretadas nesse contexto de séries de tempo, que geralmente são interpretadas para indicar alguma coisa que aconteceu após ou antes de determinado período, ou durante uma determinada ocasião. A gente estimou até no R um exemplo do que acontecia com a taxa de natalidade depois da inserção de pílulas anticoncepcionais. E uma coisa que é importante são os números índices, que são usados para deflacionar séries e tudo mais. Nesse capítulo 10 também é colocado um conceito muito, muito, muito importante, que é o de variável não estacionária, com tendência, né? Na verdade, a gente vai trabalhar bastante isso, assim, como modelar, como identificar se uma variável tem tendência ou não, mas o recado principal que não pode esquecer é que se você está relacionando duas séries com tendência, elas com certeza vão dar um resultado assim, forte, né? Elas vão indicar fortemente que uma é explicada pela outra, apesar delas não terem nada a ver. A gente gerou variáveis totalmente aleatórias com tendência e viu que uma explicava a outra. Se você tirar conclusões com variáveis que têm tendência, se você pegar duas variáveis com tendência e falar, olha só, então a variável x está explicando a variável y, e tá aqui, fiz a regressão, ó, como está bem explicado. Se as duas têm tendência, não tem nada explicado. Isso é muito importante, tem que guardar isso na cabeça. E o R quadrado também, quando você tinha modelos com tendência, mesmo colocando a tendência explicitamente na forma funcional estimada, o R quadrado era pouco informativo. Bom, como a gente viu como tirar a tendência de uma série, né, colocando o T basicamente no modelo e pegando o resíduo, a gente viu mais ou menos que era parecido para tirar a sazonalidade do modelo. Né? Você também colocava lá umas dummies sazonais e podia ver o resíduo desse tipo de regressão. Isso é importante. Bom, a gente viu então esses 6 pressupostos logo no começo do capítulo 6, do capítulo 10 e viu que eles furam com alguma frequência. Mesmo quando eles furem, dá para usar mínimos quadrados ordinários caso outros pressupostos mais fracos sejam garantidos, porque aí a gente vai não garantir viés,
perdão, não viés, né, que o estimador seja não viesado, mas a gente pode ter que o estimador seja consistente, quer dizer, aquele que, quando t é grandão, você tem que o valor esperado do parâmetro estimado seja igual ao valor do parâmetro populacional. Consistência é desejável. A gente, para garantir consistência, precisava de 3 pressupostos, semelhantes aos pressupostos do capítulo 10, assim, claramente, no entanto, com algumas diferenças bastante importantes. O primeiro, no pressuposto 1 linha, era que, além de linearidade, a gente tinha que ter dependência fraca. A dependência fraca era um conceito novo, que foi ensinado no capítulo 11. Importante. Aí a gente viu no pressuposto 3, o 2 era igual, o 3 é também diferente. Ao invés de ter média condicional zero do termo de erro, né, condicional as variáveis explicativas em todos os períodos, no 3 era muito mais relaxado isso aí. A gente tinha que o valor esperado do termo de erro condicional só as variáveis explicativas só no período t, só contemporâneas ao termo de erro. Então eu pegava o termo de erro no período t, só as variáveis no período t, explicativas no período t, deveriam ser relevantes para eu determinar que o valor esperado desse termo de erro era zero. Isso quer dizer, só condicionais as variáveis explicativas contemporâneas ao termo de erro. Se esse valor esperado for zero, beleza, TS3 satisfeito. Com isso, a gente mostrava que o estimador de mínimos quadrados ordinários era consistente. A gente viu 2 modelos muito, muito, muito importantes, que são os modelos de médias móveis e de mínimos e de modelos autorregressivos de ordem 1, ambos. E a gente viu que, por acaso, o autorregressivo, ele fura a TS3 do capítulo 10, então ele era viesado, mas ele não fura a TS3 linha, então ele era consistente. 2 pressupostos adicionais, homoceidasticidade e não correlação serial, assim como no capítulo 10, já dava para mostrar que o estimador de mínimos quadrados era assintoticamente normal, então dava para fazer inferência, dava para a gente calcular os nossos intervalos de confiança, teste T e teste F. E aí a gente viu aí algumas formas de estimar um modelinho assim, e eu dei o exemplo para vocês de como testar a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca para uma defasagem só, ou seja, eu expliquei algumas formas diferentes de estimar um AR1. Agora, na parte 2, as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas. Por quê? Porque a gente vai entrar um pouco mais na estrutura, na teoria necessária para entender aquilo que a gente fez na parte 1. A ideia da parte 1 realmente era dar a introdução, toda a intuição para vocês do que é um modelo de série de tempo, por que ele é importante, quais são as questões que fazem com que ele seja mais complicado. Eu gostaria que, mesmo que um cara desista do curso, se ele tiver feito só a parte 1, porque a parte 2 é consideravelmente mais complicada, mas se ele tiver feito só a parte 1, ele não vai sair fazendo regressão de 2 variáveis com tendência e tirando conclusão. O cara não vai achar que se ele não tem os pressupostos satisfeitos e tem um monte de exemplo que a gente viu de situações que furam os pressupostos, que o coeficiente dele vai ser de alguma forma informativo, então vai fazer uma regressão lá sem pensar. Essa era a ideia. Eu também queria, na parte 1, já mostrar como fazia no R, para caso vocês tenham que fazer alguma coisa dessas na vida de vocês, vocês já viram alguma vez como é que fazia, viram alguma interpretação do que estava sendo feito. Na parte 2, agora a gente realmente tem que entender os porquês, né? Para entender os porquês, a gente tem que aprender um pouco mais de teoria. Mas, assim, a ideia inicial é estudar coisas que a gente ainda não tinha visto. Vamos lá. A gente viu logo no começo do curso, um modelo de macroeconomia do Samuelson, bem antigo, que era um sistema de 3 equações, de produto, consumo e investimento, que dava para ser colapsado num modelo univariado, com que só o produto era explicado pelas suas 2 defasagens e a gente conseguia fazer uns testes de hipótese só com esse modelo univariado. Ou seja, ele era um AR de ordem 2. Esse modelo é dinâmico por sua estrutura, né? Você tem lá um modelo dinâmico e você consegue fazer teste de hipótese com essas ferramentas que a gente já viu, né? Fazendo uma regressão AR2. Só que acontece que, às vezes, quando você olha para uma série de dados, você não sabe se por acaso ela é explicada por uma defasagem dela mesma. A gente vai ver um exemplo com pluviosidade, né? Por acaso a chuva anual em determinado território, geralmente é explicada pela chuva anual do ano anterior. Mas, olha só, considere esse modelo aqui, yt é igual a beta 0 mais beta 1, yt menos 1 mais beta 2, xt mais ut. Suponha que você não sabe que ele tem esse formato, que você não sabe que o yt menos 1
está explicando o yt. Aí você acha que essa variável yt, que por acaso o exemplo que eu vou dar vai ser pluviosidade mesmo, assim, pensa, o yt pode ser chuva em Nova York, que é o exemplo que eu vou dar. Chuva em Nova York no ano t. Ela é explicada pela chuva em Nova York no ano t-1 mais algum outro fator. Temperatura, o que seja. Eu quis dar esse exemplo porque é uma variável não, justamente um dado não econômico, mas você podia pensar que o yt é inflação e o xt é desemprego, que é justamente a curva de Phillips. E o exemplo que a gente fez no capítulo 10 falhava também por isso, porque a gente estimou o yt sendo explicado só pelo xt e a gente esqueceu de colocar o yt-1. Mas então, voltando, suponha que a gente ache que o yt é explicado só pelo xt. A gente ignora que ele é explicado pelo yt-1. O que vai acontecer então com esse segundo modelo? Né? O que é esse ET? O ET vai ser composto pelo UT, né, porque a gente está assumindo que esse yt aqui, né, que tem o yt-1, o xt e o t, é o verdadeiro, e a gente errou, a gente não observou isso, a gente vai estimar o de baixo. O ET, então, vai ter dentro dele o yt-1. Então, eu escrevi isso de forma explícita aqui. O ET vai ser igual a UT mais beta1 yt-1. Bom, para o pressuposto 5 ser válido, que é o pressuposto de não correlação serial, a gente não pode ter dois ETs em períodos diferentes sendo correlacionados. Bom, para o N não ser correlacionado, as covariâncias têm que ser iguais a zero, certo? Vamos então calcular qual é a covariância de ET com ET-1, e a gente vai ver que ela não é igual a zero. Covariância de ET é o quê? É o T, que eu escrevi em cima, né? Mais beta1, yt-1. E o que é ET-1? ET-1 é a mesma forma funcional, vai ser o T-1 mais beta1, o yt-2. Então, qual é a covariância entre ET e ET-1? É a covariância entre o T mais beta1, yt-1, e o T-1 mais beta1, yt-2. Bom, a gente sabe das propriedades da covariância que eu tenho que fazer as covariâncias entre cada um desses termos, né? Entre o T-1, o T, beta1, yt-2, entre beta1, yt-1 e o t-1, entre o beta1, yt-1 e o beta1, yt-2. É isso que eu escrevi ali. Só que eu posso, antes disso, substituir o yt-1 pela sua forma funcional. A gente sabe qual é a forma funcional de yt-1. A forma funcional de yt-1, a gente sabe que é essa aqui. Beleza? Tudo bem, ó. A gente não vai observar isso nos dados, tá? A gente acha que é a de baixo. Mas eu estou falando para vocês que é de cima. Isso é um exercício. Eu não sei se isso é muito claro para todo mundo. Isso é um problema para quem está aprendendo econometria pela primeira vez. Em econometria, a gente compara o que a gente está fazendo com aquilo que a gente deveria estar fazendo. O que a gente deveria estar fazendo é considerando que o modelo é esse aqui. E o que a gente está fazendo é considerando que o modelo é esse aqui de baixo. Bom, eu estou. Por que eu faço isso? Porque eu consigo calcular qual é o erro da gente estar estimando o modelo errado e não o modelo correto. O erro vai estar justamente dependendo das variáveis, dos parâmetros que a gente deveria ter usado caso o modelo correto estivesse sendo estimado. Então vamos lá. A gente sabe aqui, porque eu estou falando, que o modelo correto, né, explicaria yt-1 desse jeito. Yt-1 é igual a beta0 mais beta1 yt-2 mais beta2 xt mais o t-1. Muito bem. Eu nem preciso abrir isso para ver que vai dar problema, tá? Como eu falei, né, as covariâncias vão ter que ser abertas entre todos os termos. Só que já dá para ver daí que essa covariância não vai ser igual a zero. Porque dentro desse negócio, ó, eu tenho, né, vai ser grandão. Eu vou ter que fazer a covariância de UT com UT-1, UT com beta1 yt-2. Aí eu vou ter que fazer a covariância de cada um desses monstrinhos com yt-1 e com UT-1, perdão, e com yt-2. Só que, olha ali, eu tenho já dentro desse parênteses o UT-1. Então, eu vou ter um beta1 multiplicado pelo UT-1 e eu vou ter que fazer a covariância dele com o UT-1. Quando eu fizer isso, eu vou ter beta1 multiplicando a covariância de UT-1 com UT-1. E a gente já viu que a covariância de UT-1 com UT-1 é a variância de UT-1, que em geral a gente chama de sigma2. Então, essa covariância entre ET e ET-1 não vai ser igual a zero. Se ela não é igual a zero, o pressuposto 5 e o pressuposto 5'
falham. Se por acaso a gente tivesse, desde sempre, né, considerado aí a variável y t menos 1 no modelo, não teria falhado, estaria tudo certo. Então, quando a gente se depara com dados, com séries de dados, a gente precisa ter algum indicador, um indicativo, né, para a gente, de que essa série é explicada pela sua própria defasagem, para que o pressuposto 5 seja válido. Como é que a gente faz isso, certo? Não é fácil, assim, de primeira, mas até que é fácil conforme você vai pegando um pouquinho da manha. A gente tem que olhar para duas coisas, que são as autocorrelações e as autocorrelações parciais da série de dados que a gente está pegando. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Essa figura representa a pluviosidade em Nova York, a chuva em milímetros, salvo engano, anuais em Nova York. Vamos tirar a primeira diferença disso. Quer dizer, a gente está vendo qual é a diferença de um ano para outro na quantidade de chuvas. O gráfico é dado por a figura, né, que representa essa nova variável, é essa aqui. Bom, olhando para essa variável, olhando para esse gráfico, perdão, né, para essa figura, não dá para ter muita noção se a pluviosidade do ano anterior está explicando a pluviosidade desse ano, certo? Não sei se o quanto choveu no ano passado, né, acima ou abaixo do ano retrasado, está explicando a diferença de pluviosidades desse ano. É difícil. Aí, o que a gente vai fazer é calcular a autocorrelação, quer dizer, a correlação entre esses termos mesmo, entre um ano entre esse ano e o ano passado e o ano retrasado, o ano retrasado e o ano anterior ainda. E aí a gente vai fazer essa correlação e vai chamar de autocorrelação de primeira ordem. Aí a gente vai fazer a correlação entre esse ano e 2 anos atrás, ano passado e 3 anos atrás, ano retrasado e 4 anos atrás. Essa vai ser a autocorrelação de segunda ordem. E a gente vai plotar esses coeficientes de correlação. Eu vou explicar para vocês isso depois com mais frequência. Eu estou sendo um pouco simplista, não é exatamente isso, mas é bem parecido com isso que eu acabei de falar. Tá? Autocorrelação e autocorrelação parcial. A gente vai encontrar a forma matemática de calcular esses dois valores e para plotar esses gráficos. E a gente tem que comparar os gráficos dessas funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial com os gráficos de modelos padrão e ver quais, assim, mais parecidos com quais eles são. A gente tem que comparar com a R1, com a MA1, com a R2, com a MA2 e ver se, por acaso, eles assim, se a gente tem alguma indicação de que essa variável chuva vai ser, a diferença, né, de pluviosidade, é um R1 ou é um MA1. Ó, a função de autocorrelação e de autocorrelação parcial dessa variável diferença na pluviosidade em Nova York são dadas por essas figurinhas aí. Tá? Na verdade, são matematicamente calculadas e elas são ilustradas por essas figuras. Olha como é a função de autocorrelação e de autocorrelação parcial de um MA1. É isso aí. Parece? Você acha parecido? Eu não acho parecido. Beleza? Pode ver que uma delas tem um decaimento bem suave e a outra tem uma abrupta, abrupta queda aqui nos nossos dados. É o inverso do que está acontecendo aqui no MA1. Essas bandas aqui que estão calculadas são as bandas em geral, você pode definir, tá? Mas em geral elas mostram os intervalos de confiança de 95%, quer dizer, esse valor aqui ele é diferente de zero com 95% de certeza, por assim dizer. Muito bem, vamos ver agora as funções de autocorrelação plotadas, né, e de autocorrelação parcial de um AR1. Ó, e comparando com os de pluviosidade em Nova York, é bem mais parecido, né? Você vê um decaimento suave aqui desse primeiro gráfico, eu não vou ficar falando muito porque para não confundir, mas aqui você tem um corte abrupto. Beleza? É parecido. É bem parecido. A gente pode concluir então que possivelmente essa variável de pluviosidade em Nova York é um AR1. Sendo assim, se eu quiser explicar um modelo parecido com o nosso aqui, se eu quiser explicar a pluviosidade baseado na temperatura ou baseado em queimada, baseado no que quer que seja, e eu não colocar a defasagem da minha variável pluviosidade aí, né, no caso eu estou usando indiferenças, eu vou ter um erro, beleza? Eu não vou estar
satisfazendo algum dos pressupostos. Então, antes de eu fazer a regressão, eu tenho que entender se essa variável tem como parte integrante dela, na maneira como ela é estruturalmente aí feita, sei lá por quê. Assim, eu não preciso pensar. No caso do modelo de Samuelson, ela era autorregressiva porque era assim que a gente estava supondo que o mundo funcionava. Você não precisa supor que o mundo funciona assim. Eu olho para a chuva e não sei por que a chuva de um ano explica a chuva do ano que vem. Não sei, não me interessa também. O que eu quero é tentar tirar conclusões empíricas. Pode ter um modelo de meteorologia, enfim, não sei. Mas o que eu estou vendo é, olhando para os dados, se eu não colocar uma defasagem da variável explicada, né, da variável dependente aqui, eu não vou conseguir fazer um estimador de mínimos quadrados ordinários que me dê qualquer tipo de informação que seja confiável. Então, a gente vai ter que aprender quais são as funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial padrão de vários processos, AR1, AR2, AR3, ARP, AR infinito, e MA1, MA2, MA3, MA infinito, e ARMA, que são os modelos que juntam o AR com MA, 1, 2, 3 a infinito, e comparar esses modelos padrão, quer dizer, as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial, com as funções de autocorrelação e autocorrelação parciais que a gente vê nos dados para identificar qual é o processo. Essas séries podem ser integradas também, quer dizer, elas podem ter tendência e podem ter, dentro da formação delas, um AR, um MA, um ARMA. E elas podem ter sazonalidade. Beleza. É só com gráfico que a gente vai fazer isso? Não. A gente pode usar testes estatísticos, a gente pode usar critérios de informação. A gente vai ver esses testes estatísticos e esses critérios de informação para tentar ajudar a gente a tomar a decisão de qual é a ordem do processo, como que o processo que a gente está vendo nos dados, se ele tem defasagens da própria variável dependente, como essas defasagens funcionam, quanta ação, para que a gente faça um modelo adequado. Nessa parte 2, a gente vai focar um pouco mais também em modelos com tendência. Já que modelos com tendência são tão importantes, porque a tendência, né, se a gente pega duas variáveis com tendência, a gente tira conclusões que são absolutamente irrelevantes, a gente tem que, muitas vezes, criar testes ou estudar testes que permitam avaliar se determinada variável tem tendência. Às vezes é muito claro, você olha no gráfico e vê que ela está subindo lá, tem tendência. Às vezes não é tão claro assim. A gente vai ver alguns testes importantes para ver se variáveis, dados, dentro do conjunto do banco de dados que a gente tem, se a variável que a gente está olhando tem tendência ou não. E a gente vai ver também, de novo, sazonalidade nesse mesmo contexto. E a gente vai aprender a fazer decomposição, tanto na mão quanto com algumas funções do R, de qualquer banco de dados que a gente tiver, qualquer série de dados que a gente tiver, em componente irregular, tendência, sazonal e ciclo. E a gente vai aprender a fazer previsão. Previsão é importante porque a gente vai usar uma regressão linear, basicamente, para achar os parâmetros para fazer nossa previsão. Só que você tem que calcular o erro dessa previsão. Dá para mostrar que quanto maior o horizonte da previsão, maior o erro da previsão. Então, às vezes a gente consegue fazer a previsão de uma determinada variável econômica para 20 anos no futuro, mas o erro dela é tão grande que qualquer valor com 95% de certeza vale. É por isso que previsão do tempo muitas vezes acerta para o dia seguinte, mas não para a semana seguinte, porque você consegue fazer uma previsão baseada nos parâmetros que você tem, mas o erro é muito grande. Então a gente vai calcular esse erro e a gente vai. E eu acho uma parte interessante para a gente saber o quão confiável é o que a gente está prevendo. Para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente precisa aprender um pouco mais das ferramentas, né, da parte que dá um embasamento teórico para a gente calcular essas coisas que a gente vai ver. A primeira ferramenta que a gente vai aprender é uma chamada equação de diferença. Em série de tempo, a gente está estimando equações de diferença estocásticas. A gente está estimando os parâmetros de uma equação de diferença estocástica. A gente vai, então, aprender a teoria por trás disso e, basicamente, aprender o que é a estabilidade de uma equação em diferenças, o que faz com que ela fique estável. Isso pode complicar bastante, mas, assim, ao longo da nossa vida, em série de tempo, a gente vai usar algumas coisas. Mas, assim, é importante saber, mas no dia a dia é importante você ter na cabeça o que aquilo quer dizer. Você não precisa saber como resolve uma equação de diferenças de ordem P para entender se um sistema é estável ou não.
mas eu vou explicar para vocês de onde vem a teoria para que vocês tenham esse tipo de conclusão. E aí a gente vai aprender algumas propriedades estatísticas mais relevantes de vários dos processos e vamos fazer várias comparações entre modelos padrão com modelos da vida real para que a gente consiga determinar qual é a ordem de integração de um determinado processo ou ou qual é o número de defasagens que a gente tem que considerar para que o modelo seja informativo. Beleza? É um caminho longo, mas vamos junto aí que vai dar tudo certo.